Boa noite, pessoas mágicas da internet. Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Eu sou a Mariana, criadora do blog Fada Moderna e sua melhor amiga bruxa. Gente, hoje a gente teve alguns probleminhas aqui com a live, então, enfim, por favor, assistam pelo Instagram, tá? Que é onde tá dando mais certo. Eu acho que o microfone do meu computador ficou louco. Lunar Luar, Mariana. Oi, galera. Já tô até um pouco lesada aqui de tanto. Ah, você é a Jessie! Oi, Jessie. Gente, por favor, assistam pelo Instagram, tá? Porque o meu microfone ficou louco no computador. Eu não sei o que tá rolando. Bom, é isso. Vamos começar. A live de hoje é sobre 5 formas simples de celebrar o Yule. É isso aí, só para as guerreiras que ficaram quase uma hora esperando funcionar. Bom, vamos nessa. Vou olhar aqui meu roteiro que eu já não lembro mais. Ok, então primeiro vou falar para vocês sim, o Yule. O que é o Yule, né? O Yule é uma das 8 celebrações, né, da Roda do Ano das Bruxas. Então é Nossa, esse reflexo do meu óculos tá terrível, né, gente? Ah, vai ter que ficar assim mesmo. É um dos 8 dias sagrados da bruxaria. E também pode ser conhecido como o Natal das Bruxas. E assim, como o Yule, que é uma celebração pagã, se tornou o Natal, que é uma celebração cristã, é uma história para outra live que eu vou contar para vocês nessa quarta-feira. Enfim, é uma história um pouco comprida, mas é isso. Hoje nós vamos falar sobre as 5 formas simples de celebrar o Yule. E aí, primeiro eu quero falar para vocês por que, né, que eu vim aqui ensinar essas 5 formas simples. Por que você precisa saber disso? E basicamente é o seguinte, eu observo que muitas bruxas gostariam de celebrar o Yule, mas não celebram. Então, qual que é o problema com a maioria das celebrações do Yule? Por que eu tenho que vir aqui ensinar para vocês 5 formas simples, né? E os problemas que eu identifiquei, né, enfim, das mensagens que as meninas me mandam pelo e-mail do blog, né, do fadamoderna.com, são o seguinte. O primeiro deles é que... Deixa eu ver, né, porque tanta sombra. Sim. O primeiro deles é que algumas pessoas, principalmente quando estão começando na bruxaria, elas não sabem como celebrar o Yule. Então, assim, como que faz esse bagulho de Yule? Não sei. Depois que se sabe é fácil, né? Mas pra quem tá começando, às vezes pode ser complicado. E assim, vocês sabem, né? Na internet existe muita informação desconexa, né? Muita coisa, um lugar diz que é de um jeito, o outro diz que é o contrário, e aí a pessoa fica tipo, tá, mas e aí? Qual que é o certo, né? Qual que eu devo fazer? Qual que tá mais correto? Qual que é o mais seguro? Enfim, né? Existe muita dúvida sobre isso. Então, o primeiro obstáculo que as bruxas enfrentam, né? Quando elas tentam celebrar o Yule, ou talvez outros, né, rituais, festivais da roda do ano, é não saber como fazer. Ok. Esse foi um dos motivos, então. E o segundo obstáculo que as bruxas enfrentam, né, quando elas vão tentar celebrar o Yule, é ter medo de fazer a coisa errada. E, sinceramente, gente, que atire a primeira pedra. Quem nunca teve medo de fazer uma coisa errada no ritual? Todo mundo teve, eu já tive, e a mãe de todo mundo já teve. Tipo assim, é muito normal, né? Você ter medo de errar durante um ritual, porque geralmente os rituais que a gente encontra nos livros, na internet, eles são complicados, né? São rituais longos e que tem, assim, um gestual muito específico, né? De volta assim, assado, tem as palavras certas, assim, que você tem que praticamente recitar, né? Além de ter, como que se fala? Todos os instrumentos, ingredientes, a hora certa de fazer cada coisa, sem contar que a maioria dos rituais fala da invocação de entidades, né? Então, tipo assim, guardiões elementais, sei lá das quantas, a divindade, sei lá do quê. E tudo isso dá medo, né? Quando você tá começando, porque quando você tá começando, você não sabe o que é a essência, o que é importante, o que faz aquele ritual funcionar ou não.
E aí você pensa que tem que fazer, não é tudo rígido assim, exatamente daquela forma que tá no livro. E não é bem assim, né? Só que, como as bruxas não sabem, elas têm medo. E aí acabam não celebrando, né? Tipo, pra não fazer nenhuma caquinha, é melhor eu nem tentar. Vocês já sabem minha opinião sobre isso, né? Foda-se, é pra tentar sim. Mas enfim, é um obstáculo que muitas meninas me falam por e-mail lá do meu blog, né? Do Fada Moderna. E um terceiro obstáculo que muitas pessoas enfrentam e por isso elas não conseguem celebrar o Yule e os outros festivais é não ter os instrumentos e os ingredientes que fala nos benditos, né, feitiços e rituais que estão aí nos livros. Por quê? Primeiro que a maioria dos rituais que a gente encontra, eles são de uma magia bem cerimonialista. O que isso significa? Basicamente, que tem muito passo a passo, tem muito instrumento, tem muita simbologia assim nos instrumentos. Então fica parecendo que você precisa ter, sabe? Uma vela dourada no canto direito superior, uma vela prateada no canto esquerdo superior e uma faca no ângulo 97 graus e fica uma coisa muito doida, sabe? Você fica pensando, nossa, será que eu tenho que ter tudo isso? Mas eu nem sei onde arranjar essas coisas. Como que eu vou celebrar o Yule? Então, assim, todas essas questões, né, de instrumentos e tal, cerimoniais, elas acabam impedindo as pessoas de celebrarem o Yule. E além disso, né, os ingredientes. Então, a maioria dos rituais que a gente vê em livros na internet, eles foram simplesmente traduzidos, né, de livros ou outros conteúdos da Europa ou dos Estados Unidos, ou seja, do hemisfério norte. E é óbvio que lá no hemisfério norte, os ingredientes que eles têm para usar nos rituais são completamente diferentes, né, do que a gente tem aqui, porque como vocês sabem, né, as grandes bruxonas que iniciaram todo o rolê, elas usavam o que tinha à mão ali, né, no ambiente delas. Então, é claro que nos feitiços e rituais do hemisfério norte, a gente vai encontrar ingredientes que são facilmente encontrados no hemisfério norte, mas que não necessariamente são facilmente encontrados no hemisfério sul, não é mesmo? Que é onde a gente mora. Então, esses três obstáculos, né, não saber como celebrar, ter medo de celebrar errado e não, né, ter os instrumentos ou os ingredientes necessários, né, enfim, que acredita ser necessário para celebrar, são os principais obstáculos aí que as pessoas me falam que tem para celebrar os festivais da roda do ano. E por isso, para mim, é muito importante vir aqui e ensinar para vocês formas simples de celebrar esses rituais, porque não, você não precisa seguir um passo a passo elaborado, não, você não precisa de grandes instrumentos, nem grandes ingredientes, e também não precisa invocar ninguém. Pode ser muito, muito, muito simples, e eu acredito que quanto mais simples, mais poderoso. Porque quando a gente consegue simplificar, a gente consegue focar toda a nossa intenção naquele ritual. Em vez de ficar preocupada se eu estou seguindo o passo certo, se eu estou repetindo a palavra certa, você se preocupa em realmente se conectar com a natureza e honrar esse poder aí que você, né, se propôs a honrar. Amanda, seja muito bem-vinda à aula, saudades! Você acabou, você entregou o seu TCC? Eu sei que você estava aí na vida louca, conte para nós. Bom, ok. E agora que eu já falei quais são, né, os obstáculos aí que as pessoas encontram para celebrar o Yule, eu vou falar para vocês também o que não é o que eu vou ensinar aqui, tá, gente? Porque assim, na bruxaria existem muitas formas de fazer a mesma coisa, muitas formas de chegar ao mesmo resultado. Então, assim, o que isso significa, né? Basicamente que na bruxaria existem várias vertentes, existem formas diferentes de pensar, né, sobre os mesmos temas. E isso quer dizer que não existe o jeito certo, né, de você celebrar o Yule ou de você fazer um feitiço, nem nada, na verdade, na bruxaria, né? Existem vários jeitos certos. Então, o que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje não é o jeito certo, a única forma de fazer, tá? É uma forma simples, uma forma natural, a forma que eu acredito que é interessante, que é poderosa e que pode funcionar muito bem pra vocês, tá? Mas não é, nossa, a única coisa da vida, tá? Não tô falando que as outras formas são erradas, elas não são, elas também funcionam. Agora, se você tá passando pelos obstáculos que eu acabei de falar, né? Se você não sabe direito como celebrar, se você não tem os instrumentos, ingredientes que você vê nos livros, e se você tem medo de errar nos rituais super complicados que você já viu, experimenta essas formas aqui que eu vou falar hoje e depois você me conta se foi top ou não, ok?
Oi de novo, Tati. Eu acho que agora vai, hein? Vamos lá, desistir jamais, gente. Ai, bom. Ok. Falei aqui pra vocês. Deixa eu ver o que mais. Certo. Então agora eu vou falar pra vocês exatamente como, né? Vocês podem fazer isso, de celebrar de forma simples. E a primeira coisa que você tem que fazer para celebrar qualquer festival, qualquer coisa da sua vida, de forma simples, inclusive o Yule, é tentar entender a essência dessa coisa. Por que é tão importante, gente, entender a essência? É o seguinte, quando você não sabe a essência, quando você está seguindo uma receita de bolo pronta, então você está seguindo um ritual aí que está no livro ou alguma coisa assim, quando você não sabe a essência, você acha que tudo é importante, é fundamental. É meio que uma receita de bolo, vai. Numa receita de bolo tem algumas coisas que são fundamentais, do tipo farinha, ovo, manteiga. Sem essas coisas, vai dar caca no bolo. Agora, se você deixar de pôr chocolate, sei lá, canela, frutas cristalizadas, se você deixar de colocar um acessório, não vai estragar seu bolo. Seu bolo vai continuar bom. Pode ser que não fique tão bom quanto poderia, mas assim, não é que vai desandar, tá? E é basicamente isso. Quando a gente entende, então, a essência de uma celebração, a gente pode pegar só o essencial, né? O correspondente aí, a farinha, o ovo e, enfim, a manteiga, né? Dessa celebração. E pode celebrar esses aspectos de uma forma que faça sentido pra gente, uma forma, né, que seja fácil na nossa vida, em vez de ter que ficar seguindo passo a passo, rígido, robótico, sei lá o quê, que nem tem nenhum significado pra você. Pronto, falei. Então, assim, entender a essência de tudo, tá, gente? É fundamental. Sempre se questionem qual é a essência. Então, qual que é a essência do Yule? Bom, o Yule é a celebração do solstício de inverno. O que é o solstício de inverno? Bom, o solstício de inverno é o início do inverno. Então, o primeiro dia aí do inverno e também é a noite mais longa do ano. Então, assim, apesar de ser um pouco contra-intuitivo, né? A gente pensa, no inverno é quando começa a escurecer, né? Porque o inverno é escuro. Não! Quando o dia do solstício do inverno, o dia que começa o inverno, é quando começa a clarear. As horas de luz do dia começam a aumentar. Porque a gente está indo em direção à primavera, né? E as horas de luz diminuem até você chegar no solstício de inverno. Então, o dia do solstício, ele é a noite mais longa do ano. E depois dessa noite mais longa, aí só melhora. Aí só começa a aumentar as horas de luz, se aproximar a primavera, né? Para os povos antigos, e pra gente também, né? Pô, a gente também come comida que vem da terra, enfim. Se aproximar aí a próxima colheita, o plantio, sei lá, os animais, terem filhotes, darem leite, todo esse tipo de coisa. Então, depois dessa noite mais longa, muita promessa de coisa boa. E é essa a essência, né, do Yule. Além disso, né, de ser o período da noite mais longa, que o calor tal, a luz começa a aumentar. Até aumentar, de fato, a pessoa passa por muita ruinzeira, né? Não é à toa que as pessoas acreditam que no inverno começa a ficar mais escuro e tal, porque é escuro, e é frio, e é desagradável. E para as pessoas, né, de antigamente, assim, tipo, quando surgiu a agricultura e coisas assim, período, né, talvez até pré-histórico, quando não existia meteorologia, nada disso, ninguém sabia, né, quando vai acabar o inverno. Eles tinham talvez algumas formas de calcular, né, essa noite mais longa, até tem, acho que Stonehenge, né, que tem um lugar, uma das câmaras lá, que tem um símbolo que bate um raio de sol bem no dia do solstício. Então, assim, de alguma forma eles conseguiram calcular qual era esse dia. Mas para a maioria das pessoas não dava para saber, né? Afinal, quando vai acabar esse inverno? Será que vai ser um inverno suave? Será que vai ser um inverno muito pesado? Será que a primavera vai chegar logo e a gente vai poder plantar e comer? Ou será que não? Será que a comida que a gente guardou desde o outono, né, desde o Samhain, vai durar até a próxima colheita? Ou será que não? Será que alguém vai morrer de fome? Será que a gente vai ter que escolher para quem vai dar comida e para quem não vai? Será que alguém vai ter que se sacrificar? Enfim,
Na verdade, apesar de, né, atualmente a gente falar muito, o retorno do sol, do calor e tal, antigamente, essa época era da arqueira, era uma época em que as pessoas se encaravam, assim, dúvidas, né, da própria sobrevivência delas, encaravam a morte, enfim, era uma época bem pesada. Então, tudo aí são temas que estão associados, né, ao Yule. Além disso, também está associado ao Yule o recolhimento e o isolamento, né? Em época de isolamento social, acho que a gente pode como se fala? Se identificar muito com isso, né? Porque o fato é que no hemisfério norte, né, onde surgiu todo esse rolê, durante o inverno neva, né? Neva e as pessoas ficam isoladas ali, cada uma na sua casa. Então, é uma época que as pessoas ficam em casa, no escuro, basicamente refletindo, né, gente? Que não tinha mais nada pra fazer, então as pessoas refletiam. E, enfim, não tinha, né, grandes comemorações, junções da comunidade, né, festas, coisas assim. Então, era um período também de reflexão, introspecção e acredita-se, né, pelo menos na cultura irlandesa, não sei nem mais falar, que o Yule era um momento também do início do ano, tá? Porque o Samhain seria então o fim do ano, o último dia do ano celta, e aí o Yule seria ali o começo do ano, então é quando as pessoas estavam começando a pensar nos novos projetos, tá? Pra vida delas, o que elas queriam naquele ano, porque, enfim, na cultura celta as coisas começam no escuro. Já falei isso em alguns workshops, não vou me estender muito aqui. Mas é isso. É isso! Eu tô muito zoada. Ok. Então essa é a essência, tá? É a celebração do inverno, do retorno da luz, da possibilidade de um dia esse inverno acabar, né? Também preocupação de se vai sobrar comida, se vai dar tempo de chegar a primavera, né? Antes de acabar a comida, de recolhimento, de reflexão. Todos esses são temas do Yule. E agora, baseado nesses temas, eu vou falar para vocês então 5 formas simples que vocês podem usar para celebrar essa data, tá? E então vamos lá, deixa eu ver aqui na minha cola. Certo. Uma celebração muito simples, gente, que tipo, basicamente não precisa de ingredientes, tá? Só precisa de vela, mas enfim, bruxa geralmente tem vela, né? Pode ser de qualquer cor. E é o seguinte, você vai pegar algumas velas, tá? Pode ser só uma, se você só quiser usar uma, enfim. Mas pega algumas velas, luzinha de Natal, que eu sei que todo mundo tem nessa época do ano. Acende, tá? E aí essas luzes e tal vão representar, adivinha, o sol. Exatamente, então vou representar a luz do sol, já que o sol, né, é um tema importante aí nesse evento, é um festival solar, né, enfim, associado aí ao ciclo do sol e da Terra ao redor dele, basicamente. Então, você vai acender aí essas luzes e aí você faz uma refeição, tá? Que você considere de Yule, não precisa ser nada específico, enfim, come a comida que você gosta aí, tipo assim, celebra, tá? Basicamente, tá acabando esse ano solar, né? Está na noite mais longa, faz uma refeição aí, um jantar, enfim, como você quiser, nada, não precisa ser muito extravagante. E aí, depois disso, você coloca umas músicas aí que te lembrem o Yule, apaga essas luzes para representar a noite mais longa do ano e reflete. Olha só, gente, não é exatamente o que os povos antigos faziam, não é o que eu acabei de falar para vocês que eles faziam? Então, a gente pode fazer também. Vocês estavam certos? Pronto, a gente tá certo também. Então, assim, você para e reflete sobre a sua vida, sobre o que aconteceu no ano que passou, sobre o que você quer deixar para trás, sobre o que você quer de novo, enfim, para o próximo ano. A gente tem conversado bastante sobre isso, né? Lá no Coven Online Fada Moderna. Então, o que você quer, quais são seus grandes sonhos, reflete sobre tudo isso. E aí, depois, né, que você refletir e tal, se sentir bem, com isso você pode abrir seus olhos, né? Eu sugiro que você feche os olhos na meditação, enfim. Você pode abrir seus olhos e acender as luzes de novo, representando então o renascimento, né? O início do novo ano solar. E bang, bang, celebração feita. Gente, me contem aí nos comentários, por favor, o que vocês acharam dessa ideia muito simples e ao mesmo tempo muito tradicional de celebrar o Yule. Enquanto isso, eu vou olhando aqui a próxima ideia. Gente, esse reflexo não sai de mim, né? Ok.
Vamos lá. Ok. A próxima forma simples de celebrar o Yule é baseada no tronco de Yule, tá? Não sei se vocês conhecem o tronco de Yule, mas eu estou aqui para ensinar. E basicamente é o seguinte, existia essa tradição, pelo menos tem relatos na Escócia sobre isso, né? Não sei se quais outros lugares que tinha, mas enfim, ali nas Ilhas Celtas era uma tradição de ter o tronco de Yule. Então, como que funcionava? A família, né, as pessoas da casa, enfim, elas saíam da casa na véspera do Yule, tá? Inclusive, gente, é por isso que a comemoração do Natal começa na véspera do Natal, porque todas as celebrações celtas começam na véspera, né? Elas não começam no dia, elas começam no pôr do sol do dia anterior, então na véspera, e elas terminam no pôr do sol do dia de fato, né? Então, que seja o dia de Yule. Enfim, só uma pequena curiosidade para vocês. Voltando. Na véspera de Yule, a família, então as pessoas da casa saíam, né, e iam encontrar um tronco aí que elas achassem que fosse o tronco de Yule. Não era pra ser a árvore inteira, tá, gente? Um pedaço de tronco, enfim. Não fica muito claro como, tá? Eles escolhiam esse tronco, mas o fato é que eles escolhiam. E aí, então, a galera vinha, trazia esse tronco pra dentro de casa, colocava esse tronco na lareira, porque no caso, né, eles tinham lareira. E aí, olha que engraçado, né? Eles derramavam uma oferenda, né, de cerveja, assim, no tronco. Não sei oferenda a quem, mas enfim, derramavam uma oferenda de cerveja. E deixavam o tronco queimando lá na lareira, né? Ao longo da noite e tal, enfim. Essa era a tradição do tronco de Yule. Acreditavam que esse tronco, enfim, trazia bênçãos e coisas assim. Certamente oferenda a alguma divindade, né, gente? Certo. E aí, como que a gente pode, né, trazer esse costume para nossa vida de uma forma simples? Bom, se você tiver uma lareira, você pode fazer igualzinho, não é mesmo? Pega um tronco aí onde você mora, traz para dentro de casa, põe na lareira, joga uma cerveja e queima. Você pode fazer isso. Mas se não for o caso, tá? Se você não tiver uma lareira, por exemplo, eu não tenho uma lareira, ok. E aí, como que a gente faz? Você pode fazer duas coisas. Ou você cava uns buracos no tronco e coloca umas velas nele para representar a mesma coisa. Mas eu tenho preguiça de fazer isso, não sou muito boa nesses negócios de cavar e tal, enfim. Ou você pode simplesmente fazer o que eu faço e colocar velas ao redor do tronco, né? Pode ser, sei lá, uma, duas, três, quantas velas der na sua telha, pode ser de qualquer cor, enfim, né? Geralmente as cores do Natal são verde e vermelho, né? E como vocês sabem, o Natal é totalmente baseado no Yule. Então, vocês podem usar essas cores, ou eu uso sempre branco, né? Enfim, como vocês preferirem. E aí vocês acendem então essas velas, podem falar algumas palavras, né, em honra aí aos seus deuses, seus guias, seus guardiões, e oferecer, né, esse tronco, essas velas a eles. E aí, beleza, você deixa a vela queimando ali ao longo da noite e bang, bang. Outro dia você pode descartar tudo, tá? Se for o caso. Então, essa é a segunda forma simples de celebrar, usando aí a tradição do tronco de Yule. Agora deixa eu ver aqui os comentários, gente. Amanda falou que amou. Muito bom, Amanda. A Marina falou muito simples, mas também muito bom e poderoso. Exato. A Jessie falou, amei, não tem complicação e nos dá tranquilidade para celebrar. Exatamente, Jessie. Não é para você ficar tensa na celebração, tipo, nossa, tô fazendo a coisa certa, mano do céu. Não, é pra você ficar suave, entendeu? É pra celebrar. Não é, sei lá, sua festa de 15 anos que você mais se preocupou do que celebrou, sabe? Não. É pra você ficar suave. Enfim. A Mariana falou, dá a sensação de que esses rituais simples são os mais poderosos. É porque são, Mariana, é porque são. Porque quando você faz uma coisa simples e você tá se sentindo bem e você tá confiante, você consegue colocar toda a sua intenção, toda a sua energia naquilo, né? Você acredita que tá fazendo a coisa certa. E quando você acredita e põe sua intenção, o universo também acredita e põe aí a ajudinha dele. Então, pra mim, os rituais simples certamente são os mais poderosos. Vamos ver aqui, a Mariana falou, tem algum lugar específico para fazer esse do tronco? Olha, Mariana, tradicionalmente ele é feito na lareira,
tá? Se você não tem lareira, o que que significava lareira, né, para aquelas pessoas? Basicamente era onde elas se reuniam, onde fazia comida. É uma coisa bem semelhante hoje em dia à cozinha de uma casa, né? Não sei, enfim, na sua casa se é assim, mas pelo menos na minha casa, quando as pessoas chegam, nunca ficam na sala, né? A sala teoricamente é para reunião de pessoas, mas não, as pessoas sempre se reúnem na cozinha. Então você pode, tá? Fazer essa tradição do tronco na sua cozinha, pode fazer no seu altar, pode fazer onde der na sua telha, basicamente. Mas assim, lugares mais tradicionais seriam a cozinha, lareira, altar, ok? Enfim, um lugar que seja seguro de você deixar as velas queimando, não é mesmo? Sempre pensem na segurança, grandes bruxonas. Ok, vamos para a próxima. A próxima é o seguinte. Ah, sim. Como eu falei para vocês, naquela época não existia meteorologia, não é mesmo? Então não tinha como as pessoas saberem se o inverno ia ser longo ou não, se a primavera ia ser quente ou ia ser com neve. Enfim, não tinha muito como as pessoas saberem o que ia acontecer. Então, era costume, na maioria, na verdade, na maioria dos festivais da roda do ano, que as pessoas procurassem por presságios. O que são presságios, gente? São sinais, assim, que mostram, se apareceu o pássaro tal no dia do solstício de inverno, quer dizer que o inverno vai ser ameno. Se ventou no dia do solstício de inverno, quer dizer que o inverno vai ainda ser muito longo. Enfim, cada povo tinha as suas formas, aí, os seus presságios, as formas como eles entendiam, né? Muitas vezes tinha a ver com animais, a presença de um certo animal naquele dia, ou a ausência, né? Significava alguma coisa. Às vezes tinha a ver com a cinza da lareira, então, dependendo de como estava remexida a cinza, queria dizer uma certa coisa. Deixa eu ver se eu coloquei mais exemplos aqui. Ah, sim, o clima, enfim, essas coisas que eu falei pra vocês. Era muito comum em todos esses festivais que as pessoas procurassem por presságios para entender então o que estava por vir. Então, uma coisa que a gente pode fazer, né, para trazer essa tradição para o nosso dia a dia de uma forma simples, é usar aí as ferramentas de divinação, adivinhação, enfim, da nossa preferência, para também tentar procurar por presságios, entender aí o que está por vir. Deixa eu ver aqui o comentário. A Mariana falou: pensei em fazer esse do tronco, mas aí tenho 3 gatinhos que não podem ver um ritual sendo feito com velas que eles querem brincar. Segurança dos gatos em primeiro lugar, com certeza, Mariana, com certeza. Se não vai ficar num lugar isolado, deixa quieto esse negócio do tronco, faz os outros, porque, enfim, tem 5 opções para você escolher, né? A segurança em primeiro lugar, dos humanos e dos gatos. E dos cachorros também. Ok. Então, como que você pode, né, fazer isso? Basicamente, você pega aí a sua ferramenta de divinação favorita, seja tarô, Oracle Cards, né, seja runas, Ogan, enfim, o que você gosta de usar. E aí você pode fazer algumas perguntas. Eu escrevi aqui algumas perguntas que podem ser interessantes, né, de você fazer, mas você pode fazer o que você quiser, tá? Eu vou falar isso aqui só para dar algumas ideias. Então, por exemplo, o que eu preciso deixar para trás esse ano? No que eu devo focar a minha energia no próximo ano? O que eu posso aprender com a escuridão? Isso é uma coisa que a gente vem conversando muito, né, meninas? A gente conversou sobre isso no evento online, né, no Círculo de Bruxos, a gente conversa sobre isso no Coven Online Fada Moderna, a gente fala sobre isso o tempo todo, né? Que a gente tem que encarar a sombra, a escuridão, as partes, né, que a gente não quer encarar e entender o que eu preciso aprender com isso, o que isso diz sobre mim, né? Como que eu posso superar isso? Outra pergunta. Onde a luz está renascendo na minha vida? Afinal, é o início do ano solar. E pelo que eu devo ser grata esse ano? Porque basicamente é o final do ano, né? E tem toda essa questão de, enfim, o que aconteceu, coisas pelas quais ser grata, mesmo coisas que não foram agradáveis de viver, mas que te tornaram a pessoa que você é hoje, enfim, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais corajosa, mais resiliente, que quer que seja, tentar entender pelo que você pode ser grata esse ano. E mesmo num ano como esse, gente, de coronavírus, tem
muita coisa pelas quais a gente pode ser grata e, no mínimo, assim, por estar vivas. No mínimo, né? Numa época que a gente não sabe, enfim, o dia de amanhã, né? Pelo menos isso. Mas, enfim, certamente cada uma vai encontrar aí muitas outras coisas para agradecer. Ok. Eu pulei uma que eu tinha colocado, gente, tudo bem. Vou voltar para ela. Então, eu finalizei aqui essa dos presságios. Essa foi a terceira forma simples de celebrar o Yule. E agora eu vou falar a quarta forma simples de celebrar o Yule, que é fazer um jantar de celebração do Yule, tá, gente? Essa também era uma parte tradicional aí das celebrações dessa época, pelo menos pelo que se vê, né? Nos relatos do folclore celta. É claro que muito provavelmente o Yule não tem, né? Essa palavra não tem uma origem celta, ela tem uma origem, né, escandinava, mas o fato é que vários povos celebravam mais ou menos as mesmas coisas, os mesmos eventos, com nomes diferentes. Por isso, muitas vezes eu prefiro chamar o Yule simplesmente de solstício de inverno, porque é o que ele é o nome dele na nossa cultura, né? Em português. Enfim, mas, né, por questão de simplificar aqui, não ficar repetindo 3 palavras toda vez, eu vou falar Yule e tá tudo certo. Enfim, nos relatos aí do folclore celta, o que mostra sobre o Yule é que era tradicional, sim. Desculpa, engasguei, tô ficando velha. Era tradicional fazer uma refeição, então, para celebrar esse dia, geralmente na véspera, né, como eu falei pra vocês, na véspera do Yule. E deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Sim. E quais que eram as comidas tradicionais, né, que tinham nesses jantares? Pães, bolos, carne assada ou cozida, mas se você não come carne, não precisa comer, tá? No caso era carne de vaca, mas enfim, isso são refeições tradicionais, né? Você não precisa seguir exatamente igual, dá pra fazer da sua forma. Doces de maçã também, tá? Só que assim, de novo, né? Qual que é a essência? Quando os caras faziam isso, né? A carne cozida, doce de maçã, não sei o que, o pão, não sei o que lá. O que eles queriam dizer com isso? Basicamente, era uma grande refeição com tudo que a família, que aquelas pessoas, né, da casa podiam oferecer. O melhor que eles podiam oferecer. Então, assim, pra você fazer, né, seu jantar de celebração do Yule, faz as coisas que você gosta, enfim, as coisas que pra você são legais, né, são especiais. Basicamente isso, tá? Eu vou dar algumas sugestões aqui de como adaptar essas ideias tradicionais, né, para nossa vida atual. E basicamente é o seguinte. Sim, uma coisa que vocês podem fazer é o bolo tronco de Yule, né? Porque sim, tradicionalmente o tronco de Yule era um tronco de verdade, mas você sabe como são as pessoas, elas adoram o bolo, eu inclusive. E inventaram aí um bolo no formato de tronco e tal, e chamaram de tronco de Yule. Acho até que é uma tradição que começou na França, chama alguma coisa tipo bucho de Noel, alguma coisa assim. Enfim, o tronco do Papai Noel, alguma de Natal, sei lá. Enfim, é o tronco de Yule e tem receita, tá? Lá no blog fadamoderna.com. Então vocês podem entrar lá e colocar tronco de Yule, que vai vir essa receita e é muito deliciosa, inclusive, porque é adaptada para o Brasil e é cheio de brigadeiro. Ok, então essa é uma possibilidade de vocês fazerem nessa celebração, né? Outra coisa que vocês também podem fazer, né, relacionada aí aos doces de maçã, é uma torta de maçã. Também tem receita de uma torta muito fácil, muito gostosa lá no blog, tá? Só vocês entrarem em fadamoderna.com e colocar a torta de maçã, que vai aparecer as receitas. Que mais? Ah, sim. E vocês também podem fazer um pão em formato do sol. Tipo, não precisa ser perfeito, sabe? É tipo uma alegoria. É uma coisa que lembra e tal. Por ser, né, um festival solar e tal. E celebrar aí o retorno do sol. E aí, pra você dar um toque bem de Yule bruxaria nesse jantar, como Yule era uma época, né, associada aí aos antepassados, por estar com essa proximidade, né, com a morte e tudo mais, por questão do inverno, não saber se vai ter comida, blá blá blá. Um costume de Yule é você colocar um prato a mais na mesa, né, nesse jantar da véspera de Yule. E aí você serve esse prato, tá, como se fosse um prato normal, só que não é pra ninguém comer. Esse prato é uma oferenda aos seus antepassados. Então, você deixa lá
o prato com a oferenda e tal, faz a sua refeição, né? Se quiser, conta histórias, enfim, sobre seus antepassados. E depois você deixa o prato lá como uma oferenda até o dia seguinte. E no dia seguinte você pode descartar, pode jogar fora, ou pode dar comida para algum animal, alguma coisa assim. Só não recomendo que você coma, tá, gente? Porque sempre em todas as histórias do folclore, sempre fala pra pessoa não comer. Então, enfim, eu não recomendo que vocês comam, basicamente. Mas, enfim, pode descartar como vocês acharem melhor. Exato, era isso. Deixa eu ver aqui o comentário. Marina, oh my gosh, recheio de brigadeiro. Sim, Marina. E eu acho que a cobertura... Ah, não, acho que a cobertura é de ganache. Mas, cara, é um bolo sensacional. Se você puder, experimente, porque fica muito bom mesmo. Ok, agora vamos para a última forma simples de celebrar o Yule, a forma 5, que é celebrar um ritual simples. Sim, você não precisa fazer todo aquele passo a passo, ter todos aqueles instrumentos para celebrar um ritual de Yule, né? Para mim, todas essas coisas que eu falei para vocês são de certa forma rituais, né? Porque o que são os rituais? São alguns gestos, algumas ações que a gente faz numa certa ordem, esperando um certo resultado. Falei, mas não parece que tá falando de qualquer coisa. Não, mas é sério que muitas coisas mesmo são ritual. Então, assim, agora, se você quer fazer um ritual, né, mais parecido, assim, com o que as bruxas falam, você pode fazer um simples também. E basicamente é o seguinte, como é que você vai simplificar isso? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu coloquei aqui. Tá. Então, assim, em vez de fazer todo aquele início de ritual, blá, 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 cheio de passo a passo, não. Você simplesmente vai acender um incenso de limpeza energética, qualquer um aí que você quiser. Vai passar em você, vai passar no lugar, acender uma vela e dedicar essa vela, tá, gente? É bem importante. Então, você pode falar assim, eu acendo essa vela em honra a meus deuses, meus guias e meus guardiões. Porque assim você tem certeza que não tá invocando nada que seja contra você. Não é mesmo que não te conheça ou que queira te trollar, tipo, são as entidades que já estão com você, seus deuses, seus guias e seus guardiões. Então assim, acende uma vela em honrar eles. E aí você pode recitar um poema, assim, sobre o inverno, falar algumas palavras, pode ouvir uma música, enfim, que te lembre o inverno, alguma coisa assim, bem que tá feito. E depois você já pode fazer uma oferenda, né, que pode ser comida, se você não tiver, pode ser um copo d'água, enfim, pode ser qualquer coisa aí que você queira oferecer, né, para os seus deuses, seus guias, seus guardiões. Faz essa oferenda e agradece a presença deles, as bênçãos, a proteção dele na sua vida e pronto, acabou. Deixa a vela queimando e mal feito, feito. Está celebrado aí o seu ritual simples, tá, gente? Ritual não precisa ser complicado definitivamente. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Sim. Se você quiser salvar esse passo a passo e tal, tem lá no blog também, fadamoderna.com. É só vocês colocarem como celebrar o Yule e vai aparecer lá, tá? Um post em que eu falo sobre esse ritual. Ok, vamos aos comentários. A Mariana falou. Mariana, aqui no caso somos charás. Mariana, quando tem oferendas de comidas em um ritual, pode usar comida pronta? Tipo aqueles bolos de pacotinho do mercado? Sim, pode usar comida pronta, Mariana, porque o que importa é a sua intenção. Se quando você escolheu aquela comida, né, você pensou, putz, eu tô fazendo isso para meus deuses, meus guias, meus... Calma. Eu tô fazendo isso para os meus deuses, meus guias e meus guardiões, né, eu tô comprando isso pro Yule, enfim, se você oferece com o seu coração, realmente acreditando que isso é o melhor que você pode oferecer naquele momento, enfim. E o melhor, gente, não quer dizer, nossa, o mais caro, não quer dizer, nossa, o mais rebuscado, não é nada disso, tá? É dentro do seu contexto o que você acha que é o melhor. Se você acha que isso é o mais legal de você oferecer, sei lá, Mariana, sou um desastre na cozinha, se você fizer um bolo vai dar muito ruim. Ou então a própria Mariana mesmo, que eu sei que nem sempre pode usar o forno. Então, assim, se você não pode fazer o bolo, compre o bolo. Se você não pode, né, fazer a oferenda, não tem problema nenhum. Pode comprar, o que importa é a intenção, ok? Se alguém falar que não pode comprar, ignora essa pessoa. Jessie falou, música da Madonna, Frozen, combina e muito. Exato, só que eu nem conhecia essa música, né, Jessie? Conheci porque a Carol indicou lá no nosso grupo do Coven Online. Eu fiquei, nossa, como assim? Madonna, grande bruxona. Eu nem sabia.
Então, sim, a música Frozen da Madonna é uma boa aí pra isso. Ok. E agora é o seguinte. Basicamente, gente, essas coisas que eu ensinei pra vocês são as coisas que eu faço, tá? Então eu posso dizer pra vocês que funciona, que é legal, que é agradável da gente fazer, que você se sente bem e que basicamente ajuda você a se conectar com seus antepassados, ajuda você a refletir, ajuda você a celebrar esse momento, né? Mais essa virada aí, por assim dizer, no ciclo da natureza. De uma forma leve, de uma forma simples, sem ficar com aquele peso do tipo, ah, nossa, agora eu vou ter que celebrar o Yule. Não, não é pra ser assim. É pra ser tipo, yes, agora eu vou celebrar o Yule. E, enfim, tem que trazer essa leveza. E eu acho que essas formas trazem muito isso. Inclusive, se vocês usarem, né, alguma dessas formas aí de celebração, depois vocês me contam o que vocês acharam. E agora... Nossa, parece que não acaba nunca, né? Calma aí que eu coloquei muitas coisas pra falar pra vocês. Ah, sim. Ok. Talvez algumas pessoas, né, que assistam essa aula pensem, mas Mariana, isso não é simples demais? Será que vai funcionar? E a resposta é sim, vai funcionar. Como eu já falei nessa aula mesmo, pra mim, os rituais, os feitiços, enfim, os costumes mais simples são os que mais funcionam. Porque, primeiro, a gente foca na essência, né? E não em um monte de firula. E, segundo, quando é simples e a gente tem confiança de que vai conseguir fazer, a gente consegue concentrar mais na nossa intenção, a gente consegue acreditar mais que vai dar certo. E tudo isso ajuda, né? O universo a ajudar a gente também, como eu falo pra vocês, né? A bruxaria é 50-50. 50% do seu esforço, 50% aquela ajudinha do universo. Deixa eu ver o comentário. A Mariana falou, pode oferecer aos antepassados na hora do ritual e depois pode deixar a oferenda debaixo de um pé de planta? Sim, Mariana, você pode fazer isso. Pode deixar num rio também, que é onde eu moro, enfim, não tem muito dessas coisas, mas eu sei que você mora num lugar, né, mais na natureza, então, sim, você pode fazer essa oferenda e depois deixar aí em algum lugar, desde que não seja nada tóxico, né, Mariana, que vai fazer mal aí para os animais, enfim, que vivem na sua região. Então, tome um pouco de cuidado com isso, mas sim, pode deixar na natureza, tá bom? Outra coisa, um pouco relacionada a essa questão das oferendas, tal, que a Mariana acabou de falar. Eu sei que muita gente tem medo, tipo, nossa, mas será que se eu fizer uma oferenda, não vai dar ruim? Será que não vai dar alguma coisa errada na minha vida? E o negócio é o seguinte, gente, sobre oferendas. Você tem que saber para quem que você está oferecendo. O que é perigoso é você simplesmente, sei lá, abrir, como se fala? Simplesmente acender uma vela e falar taê, ou não falar nada, enfim, não dedicar a quem você acha que é. Ou, enfim, fazer uma oferenda que é para uma entidade que você não conhece, né? Que alguém falou para você que podia te ajudar. Tem muito isso, né? Faz uma oferenda para fulano de tal que você vai conseguir um emprego. Faz uma oferenda para fulano de tal que o seu amor volta em 3 dias. E tipo assim, quando você faz essas coisas, aí sim é perigoso, tá? Aí sim pode dar ruim pra você. Só que nesses rituais, nessas celebrações que eu falei pra vocês, eu não tô falando nada, né, de perigoso. Eu tô falando pra vocês celebrarem quem, gente? Oferecerem pra quem? Seus antepassados, ou seja, os espíritos que mais têm interesse, né, que você se dê bem nessa vida, porque eles são da sua linhagem, enfim, né? Eles querem ver a linhagem deles, né, prosperar. E para os seus deuses, seus guias e seus guardiões, ou seja, espíritos e entidades que já estão, né, te ajudando, te protegendo. Talvez você não saiba, né, talvez não conheça eles pelo nome, por isso mesmo que eu falo dessa forma genérica, né, deuses, guias e guardiões. Mas assim, é tudo galera que está interessada no seu bem. Então não, tá? Não tem nenhum problema, não tem nenhum perigo de vocês fazerem as oferendas dessa forma, ok? Certo. E agora, para finalizar, vou falar para vocês aqui. Para finalizar, vou falar as palavras finais. E é o seguinte: em resumo, quando você quer celebrar alguma coisa, por exemplo, o Yule, não adianta você simplesmente pensar, não, eu vou comprar mais livros e vou ler mais e vou pesquisar mais, ou então, eu vou comprar mais instrumentos, mais ingredientes. Esse não é o caminho, gente, sério. Isso aí é a espiral da desgraça
que você começa a desacreditar de você mesma, que você começa a ficar com preguiça, medo, né, de fazer o ritual, e aí meio que já era, você não faz mesmo. Então não, tá? Não entre nessa pira louca de mais, comprar, cerimonial, não sei o que, não, tá? Esse não é o jeito certo de celebrar alguma coisa aí que você tá em dúvida de como fazer. E qual que é o jeito certo? Já falei pra vocês, mas vou retomar. É você lembrar, então, qual que é a essência disso que você tá fazendo. Qual que é a essência do Yule, dos outros festivais, da roda do ano, de um ritual de banimento, de um ritual de prosperidade, de um ritual de saúde. Qual que é a essência? Uma vez que você entende a essência, você consegue aplicar aí os princípios da magia, da bruxaria, para acessar, né, essa essência, celebrar essa essência e fazer tudo de uma forma que funciona na sua vida. Basicamente é isso, deixa eu ver. Falei mais alguma coisa aqui. Ah, sim! Eu sei que tem algumas pessoas que celebram a Roda Sul, tá, gente? Ou seja, que não vão celebrar o Yule agora, que vão celebrar só em julho. Mas se você achou legal esses costumes, enfim, e quer celebrar aí a Roda Norte nesse ano, pelo menos nesse Yule, você pode escolher aí uma dessas formas que eu ensinei pra vocês. Vocês viram, todas são muito simples e várias você pode fazer até com o que você já tem. Só com o que você já tem em casa. Então, você pode fazer isso e marcar a data no seu calendário. Que dia você vai celebrar? Lá no Coven Online Fada Moderna, a gente faz as atividades toda terça-feira, né? Então, a gente vai celebrar na próxima? E isso, na terça-feira da semana que vem. Agora, você pode celebrar no dia do solstício, pode celebrar um dia antes, um dia depois. Basicamente, você pode celebrar no dia que for melhor pra você. Óbvio, um mês depois não vai ser muito eficiente, porque já vai ter passado, já vai estar quase, né, no próximo festival. Mas uma coisa que eu acredito muito é que cada festival da roda do ano não é só um dia, é uma temporada. Então o Yule, ele vai começar no solstício de inverno e ele vai durar até o equinócio de primavera. Então, é isso. Se você não puder fazer exatamente no dia, não tem problema nenhum. Mariana falou pra mim no dia 22. O dia 22 é a terça da semana que vem, Mariana. Eu não sei, eu não estou com o calendário aberto. Mas enfim, uma dica aí pra você celebrar o Yule de forma simples escolhe uma dessas formas, marca a data do seu calendário e bang, só faz. A Jessie falou: eu comemoro a Roda Sul, mas estarei com vocês na live sim. Muito obrigada, Jess, pela sua presença. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aí essas 5 formas simples de celebrar o Yule. Espero que ela tenha, sei lá, que essa aula, né, tenha te ajudado aí a simplificar a bruxaria e a te dar autoconfiança aí pra você praticar a sua bruxaria, sua magia e fazer o que você quer fazer, que é basicamente viver a vida de uma grande bruxona, não é mesmo? Então é isso, gente. Obrigada também por serem muito guerreiras, se aguentarem, enfim, todas as dificuldades aí técnicas que eu tive. Tentar consertar aqui o microfone do computador e ver o que rola, certo? Então, um beijo pra vocês. Quem é do Coven Online Fada Moderna, amanhã, 19 horas, vamos ter a nossa aula de como manifestar os seus sonhos, que está muito top. Tipo, sério, entrem ao vivo se vocês puderem. Façam um esforcinho pra entrar ao vivo, porque vai ser muito top. E é isso. A gente se fala na próxima. Beijo pra vocês e mini coração! Hoje eu não dei mini coração, né, Mariana? Que hoje eu fiquei tão atordoada com toda a questão técnica que eu nem sei o que eu tô fazendo. Ainda bem que eu consegui, enfim, terminar, passar tudo o que eu gostaria pra vocês. É isso. Beijo pra vocês e até a próxima, meninos. Boa noite.